Bom dia, meu amigo Sebastião. Bom dia, Valdoir da Silva Como é que Santos. vai a vida no Rotary? Nós temos o Rotary Clube de Santa Maria Imperatriz, nós temos bastante atividades, desenvolvemos aqui com... o Rotary é uma entidade internacional que participa de campanhas no mundo inteiro, né? Uma das principais que nós temos é a erradicação da poliomielite, né? Sim. Através dos clubes, dos distritos do mundo, também de parceiros importantes, né? Certo. Até como Bill Gates, que tem se engajado nesse projeto do Rotary. E nós, nas cidades, nós participamos de muitas atividades, sugestões, fazemos campanhas, apoiamos entidades, né? E aqui em Santa Maria Imperatriz nós temos um projeto muito importante que é o Banco de Cadeira de Rodas, né? Nós temos muitas cadeiras de rodas que nós emprestamos sob cautela para as pessoas que não têm condições de comprar uma cadeira de roda, né? Ou então andadores ou cadeira de banho, né? Sim. Então é um dos principais projetos aqui de Santa Maria Imperatriz, além de vários outros. Sebastião, eu tenho conhecimento de tuas atividades, especialmente em diversas áreas, mas na área social, promovendo eventos e desenvolvendo projetos de assistência, né, às minorias do município, a muitas famílias pobres, e aqui a gente sabe que tem várias etnias, né? Em especial temos aqui um movimento negro, né, com raiz quilombola. Eu gostaria que tu fizesse uma apreciação sobre a importância dessa discussão acadêmica e de ação prática no município e que poderia se estender para o Brasil e o mundo. Valdoir, a preocupação dos negros, descendentes de negros também, né? Aqui em Santa Maria Imperatriz, aqui nós temos muitas famílias aí, desde 1820, 1840 em diante, né, 1860, e família em Caldas da Imperatriz, temos família aqui no bairro Santana, temos família aqui no Morro das Três Voltas, e as famílias da Vieira, as famílias Souza, as famílias Correia, e assim, a luta sempre foi melhorar a qualidade de vida dos descendentes de pessoas que foram escravizadas, né? As pessoas, elas não são ou escravas, não é escravo, foi escravizado por outro ser humano. Os seus ancestrais foram retirados à força lá da África, né, de várias partes da África, e foram trazidos na marra para o Brasil em navios fétidos, que muitos morriam, e foram trazidos igual carga, empilhados como se fosse dentro de uma lata de sardinha, e que a grande parte, 30% a 40% deles morriam nessa travessia, né, pela condição do mar, ou pela condição de falta de alimento, ou pela condição de ambiente lá no porão dos navios, né? E vieram distribuídos para o Brasil todo, e o sul do Brasil também recebeu, mas numa menor porcentagem. Aqui no sul do Brasil, em Santa Amaro, temos poucas famílias de negros. O estado de Santa Catarina também tem uma pequena, comparando-se com o Rio de Janeiro, ou comparando-se com a Bahia, né? Que lá mas a luta é melhorar a qualidade de vida desses descendentes, que quando eles foram libertados pela princesa Isabel, 13 de maio de 1888, eles não tiveram nenhuma assistência. Eles trabalhavam com boi de carga, né, 400 anos trabalhando como boi de carga, e de um momento para outro foram libertados, foram jogados à rua, sem educação, eram proibidos até de entrar nas igrejas, e sem um futuro, e não puderam se alfabetizar.
E o governo brasileiro, a dívida do governo brasileiro, é ter se servido, dos brasileiros terem se servido desses negros de 400 anos, e depois desse tempo, deles jogarem eles na rua, negarem a educação para eles, né? E terra também. Hoje nós podemos ver onde é que moram os negros. A maioria dos negros moram nos morros. Qualquer cidade pequena, olha, observe, moram nos morros. Porque no morro ninguém queria morar, era terra de ninguém, né? E não tiveram também a oportunidade, faltou oportunidade, né? O que o governo brasileiro fez? Ele trouxe imigrantes de outros países para substituir, não foi para escravizá-los, para fazerem parte da mão de obra na indústria ou nas fábricas. Quando se libertou os negros, esses fazendeiros que se serviram dos negros por 400 anos, após a libertação, deveriam tê-los contratado e pagado como funcionário, mas não fizeram. Desprezaram os negros, e o governo brasileiro trouxe os imigrantes para ocupar a terra e produzir. E os negros ficaram ao relento. E agora, mais de 100 anos após a escravidão, da escravatura, ainda os negros ainda são minoria, são raridade. Assim, você vai numa universidade, uma universidade de 60 formandos, você olha lá quantos negros tem. 60 formando numa turma, lá vamos ver uma turma de direito. Lá de 60 você às vezes encontra 5, 6 negros. Você vai numa turma de engenharia, você já tem 40 formandos, daí você vê 2, 3 negros. Para um país que 60% da população é parda ou negra, tem alguma coisa errada com o nosso Brasil, Rodrigo. Atualmente a gente tem acompanhado movimentos contestatórios, reivindicativos, né, por parte dos negros no Brasil. Até agora, recentemente, nós tivemos o Dia da Consciência Negra, que é um movimento muito representativo e que tem uma influência extraordinária na sociedade para mostrar as contradições, os paradoxos vividos socialmente, né? E as lutas que nem sempre são leais, porque entram em consideração fatores étnicos que impedem o acesso dos negros aos benefícios da civilização, da sociedade, do Brasil, né, em diversas instituições. Isso é um fato, né? E também, como você já falou aí no início, os negros foram libertados por uma necessidade, porque o sistema faliu, né? O sistema econômico faliu, né? E quem detinha realmente a cultura e trouxe, né, a tecnologia para o Brasil na lavoura de cana-de-açúcar, de café e tal, algodão, foram os negros. As minas, né? E por aí afora. Mas a questão é essa. Aqui em Santo Amaro da Imperatriz, há uma história que demonstra o lado negro da convivência das colônias alemãs e de outras origens com os negros que aqui se estabeleceram e tinham até suas propriedades e que lhe foram usurpadas. Então, qual o papel, né, desenvolvido pelas lideranças locais em termos de Brasil, assim, que tenham alguma expressão e que merece uma avaliação nos tempos atuais? A importância desses movimentos, né? Tem muita gente, assim, a gente vê pessoas se manifestarem contra movimentos, não é agressão
não é jogar uma pessoa contra outra, é fazer que um negro ele tenha orgulho de ser negro. Que o negro não negue as suas origens. Por que o Valdoir, o negro ele nega as suas origens? Porque quando ele é negro ele tem muito a perder. E daí a cultura também. A cultura ela fez que tudo que é ruim é negro. Até no vernáculo, nas frases, o nosso idioma se calcou na cultura. E muitas vezes se a gente fala algumas frases, alguns jargões, que está falando involuntariamente, sem saber, porque está na cultura, né? Daí vamos ver, tu fala assim, o livro negro, para que o livro negro? O livro negro é lá você escreve tudo que é ruim, você escreve lá algo para incriminar alguém que está devendo alguma coisa, é o livro negro. A vala negra, porque a vala negra é onde corre aquela água fétida que não presta. E a ovelha negra, você tem um monte de ovelhas branquinhas, tem uma ovelha negra. Qual que é a ovelha negra lá no meio? A ovelha negra, então ela significa aquela ovelha que está fazendo alguma coisa errada lá no meio daquelas outras ovelhas que não são negras, né? E daí você vê assim 50, 100, 200 termos ou palavras ou provérbios da cultura nossa aqui brasileira, que tudo que é ruim, tudo é. Tem até o câmbio negro. O câmbio negro é coisa boa, não é? Tem a magia negra. A magia negra é coisa boa. Mas existe a magia branca também, a magia negra. Então, daí como é que vocês querem que o negro ele tenha orgulho de ser negro, se tudo que não presta, tudo negro. Então, até isso, talvez, mas isso as pessoas falam involuntariamente. E até eu estou falando aqui, muita gente que está me ouvindo vai dizer, não, o Sebastião é racista, o Sebastião não é assim. Não, mas se você se coloque na posição do negro, às vezes você está falando isso aí, você não é negro, você não passou por isso, né? Então, por exemplo, aqui você falou em Santa Amália Imperatriz, esses movimentos quilombolas, se quer o reconhecimento do trabalho realizado pelos ancestrais. E se quer a consciência que o negro tenha orgulho de ser negro, que o negro não se vergonhe de ser negro. Ele acha que ele é moreninho, ele já acha que é branco. Não, ele tem que dizer, os meus pais são negros. Como eu digo, Valdir, que o pai do meu pai, o Adão Simão da Cruz, ele foi escravo. Ele morreu em 1958, por 1959, e ele viveu mais de 100 anos, ele foi escravo. E quando ela era vivo, ele fala, eu tinha mais ou menos 5 anos quando ele morreu, mas os meus irmãos mais velhos, ele contava para os meus irmãos mais velhos o que ele passava quando ele era escravo. Foi escravo na região ali de Águas Mornas, Vargem Grande, aquela região, e que o serviço dele era moer cana. Como tem aquela roda de engenho que se coloca, depois que passou a se colocar o boi para fazer girar a roda e moer a cana, era ele lá, ele e outros escravos colocados ali, eles tinham que girar ali no lugar do boi, e eles tinham uma tarefa, tinha uma pilha de cana lá, eles só podiam parar ou receber alimentação depois que terminasse aquela tarefa. E o que eles comiam? Eles comiam laranja, quando matavam um boi, era o intestino do boi, essas coisas que eram jogadas fora, então é o que eles se alimentavam, né? Então, o que se busca, Valdoir, para vocês também ouvindo, é a valorização que o negro ele não tenha vergonha de ser negro. O negro busque se conscientizar que o negro ele frequente escola, que o negro frequente universidades, que o negro seja doutor, que o negro seja médico, que o negro seja engenheiro, que o negro seja advogado, para que o negro seja desembargador, que o negro seja juiz, para que o negro seja, como aconteceu nos Estados Unidos, um negro presidente da República do Brasil, né? Que não seja exceção, Valdoir. Me desculpe a interrupção, mas eu queria perguntar uma coisa tão banal e que a gente fica a gente nem acredita que tem pessoas que possam fazer esse tipo de pergunta, né? Mas normalmente, você aceita a ideia
de que o branco é mais inteligente do que o negro? Pois isso aí foram estudos pseudos estudos que sempre ocorrem na humanidade, né? Porque sempre se diz que um povo é mais inteligente que o outro, uma raça é mais inteligente que a outra, né? Mas eu não creio nisso, eu creio que é o ambiente, né? Porque você pega uma criança, as crianças elas nascem, colocam uma criança, um filho de japonês, um filho de um asiático, um japonês, que também é asiático, claro, é um filho de um negro, nascido na África, o filho de um europeu, por exemplo, nascido em Portugal, criados juntos na mesma sala de aula, eles vão desenvolver da mesma forma. Eles vão estudar, eles vão desenvolver. Então não existe mais uma forma de discriminar. Aquilo que eu falei para ti, alguém sempre tem que ser inferior e o outro superior. Ele, para ser superior, ele tem que ter alguém inferior. Ele tem que inferiorizar alguém para ser superior. Então, cientificamente não existe, nunca foi provado que um ser humano eu digo assim sempre, existe entre nós, ou entre as pessoas, existe a pessoa culta, a pessoa inteligente e o sábio. O inteligente, ele independente de estudo ou não, ele é inteligente ou não é inteligente. Você vai dizer, uma pessoa que nasceu lá no meio do mato, que nunca estudou, não é inteligente. Pode ser inteligente, mais inteligente do que uma pessoa que estudou. Então a inteligência, ela já nasce com a pessoa. A cultura você adquire viajando, adquire frequentando bibliotecas, adquire fazendo cursos, fazendo universidades. Você torna-se uma pessoa culta. E a pessoa sábia? A pessoa sábia é o mais alto nível. O sábio é aquele que com a vivência dele, com a escola da vida, ele perde aqui para ganhar adiante. Ele é o sábio, ele não vai querer passar por cima de todos ou ganhar tudo, porque ele tem a sabedoria. Então a sabedoria ele concilia a inteligência, ele concilia a cultura. Isso é o sábio. Então eu digo assim, cultura, inteligência e a sabedoria. Então por isso eu acho que o homem ele é produto do meio, com estímulo ou não, e qualquer um pode se desenvolver, pode estudar com igualdade de condições intelectuais, Walter. Eu não acredito que existe uma raça humana mais inteligente do que a outra. Existe a formação, né? Desde quando a criança nasce, vai para a escola. Eu digo assim, repito, faça uma experiência, coloque uma criança negra de 2 anos, ou coloca uma criança europeia de 2 anos e uma asiática, na mesma sala de aula. Vão estudar 5, 10, 15, 20 anos. Os 3 vão desenvolver da mesma forma, de acordo com o interesse de cada um naquela determinada área do conhecimento também. É claro que eu digo assim, que a criança pode nascer com tendências para determinadas áreas do conhecimento. Uma criança pode nascer com tendência para música, ou outro para idiomas, outro para matemática, tá? Mas isso não quer dizer que se ela nasceu com um dom para matemática, que ela seja mais inteligente do que nasceu para música, ou outro que nasceu para música, ou nasceu para artes, tá? Essa é a minha maneira de encarar a coisa, Rodrigo. Há muitos antropólogos que fazem aqueles estudos sobre povos primitivos, né? E afirmam que há culturas inferiores, outras superiores, mas isso é em termos coletivos, né? Agora... A cultura como conhecimento. A cultura assim nos seus traços gerais. Gerais como conhecimento. Porque se existe etnia, né? Porque existe conhecimento, você tem uma região do globo terrestre, uma região da Terra lá, ele detém determinado conhecimento de cátedra, e outro já não tem um conhecimento. Então eu acho que a cultura que eu acho que tu está falando deve ser nesse sentido? A cultura, ao nível antropológico, é desenvolvida no sentido de pesquisa de como o povo vivia, quais os valores, né?
E tudo que esse povo produzia, sua capacidade de transformação, de criação, né? Suas relações, né? Em várias áreas, mística, mítica, religiosas, de organização, política, administrativa e tal, assim, de uma forma geral, né? Então, e hoje se fala em povos desenvolvidos, povos subdesenvolvidos, povos independentes, povos dependentes, né? Existe essa diferenciação que normalmente faz. Mas a pergunta é essa: a cultura negra no Brasil é inferior à cultura dos portugueses ou dos imigrantes que para aqui vieram? Não, Paulo. Uma cultura ela não é superior à outra. Elas têm as suas características. A cultura africana é tão importante quanto a cultura europeia. A cultura europeia é tão importante quanto a cultura asiática. Cada um com suas características, sim, com os seus valores. Princípios formas de organização, de moralidade, de religião, de pensar. Isso. Então, é errado, no meu ponto de vista, dizer que uma cultura é superior à outra. Agora, conhecimento, que eu volto a falar conhecimento sim. Pode ter uma cultura de desenvolver um conhecimento maior. Tecnológico, vamos supor que de 1830, 1850, 70, então veio a Revolução Industrial. Então aquela cultura desenvolveu um conhecimento maior e a outra não desenvolveu. Mas isso não vai tirar o mérito dos valores culturais das determinadas raças. Então a inteligência é algo que está na pessoa, né? Que participa de um universo cultural, que tem certas oportunidades para desenvolver determinadas aptidões, talentos, dons, né? E que não depende da etnia, da raça, né? Quantos negros ilustres, né, na história do Brasil e do mundo são expoentes em determinadas áreas de conhecimentos, né? E a gente tem esse né, seja em diversos ramos da ciência, né? Seja na arte, seja na cultura, também não se pode simplesmente ter o estereótipo de que o negro só tem valor no carnaval, só tem valor, né, na certa cultura e tal, etc., né? O negro é uma personalidade complexa, né? Desenvolve diversos níveis, tem o seu ambiente cultural, mas em determinadas condições é inteligente tanto quanto qualquer outro ser humano. Se trata então de falar que o homem racional é um ser inteligente, que o homem racional, né, é um ser capaz, que tem potencialidades de criar e transformar a sociedade para o bem coletivo, não é isso? E nisso está incluído os negros, e é até vexatório a gente fazer esse tipo de afirmação que está incluído, porque o negro é inteligente, o branco é inteligente. Por que o negro é inteligente? Porque é um homem racional como outro qualquer, né? O que eu falei, por exemplo, Valdir, eu voltar à cultura, à inteligência e à sabedoria. Inteligência, sob o meu ponto de vista, independe de ter instrução ou não. Exatamente. A inteligência, que eu penso que é inteligência, é a habilidade que uma pessoa tem de solucionar um problema em determinado tempo, em fração de segundos. O inteligente, ele arrumar propostas, o inteligente solucionar problemas. Então a inteligência independe da cultura. A inteligência já nasce com o ser humano. O mito de que a pessoa é versada numa determinada área de conhecimento, que é mais inteligente do que os outros... Está errado. Não tem fundamento. Não tem fundamento, porque foi a oportunidade. Foi a formação cultural. Foi a formação cultural e a oportunidade
que ela teve para não desenvolver. Não quer dizer que não haja uma pessoa que não tem uma faculdade de Direito ou de Medicina que deixe de ser mais inteligente do que eles, porque há pessoas que são acadêmicos, são formados, são doutores, mas não são, naquele determinada outra área, tão inteligente quanto a outra pessoa que desenvolve, né, outras atividades e que aprende com a vida, com a cultura e com a sua própria inteligência pessoal, né? O Valdeir, vendo assim, uma criança aí de 2, 3, 4, 5 anos, ela vai para a escola, se forma, se torna um médico ou uma médica. O pai dela normalmente teve a oportunidade de estudar, teve uma formação melhor do que aquela outra família. Eu não vou dizer família branca ou família preta, porque na família branca também tem um parcial. Meu pai não teve a oportunidade de estudar, estava lá na roça, trabalhando dia e noite na roça. Exatamente. Então independe de ser negro ou ser branco. Mas eu digo, o branco ou o negro que tiveram oportunidades, aqueles que vêm lá desde 1888, já vem antes de 1888, tendo o apoio do Estado, tendo boas escolas, frequentando faculdades, e os seus descendentes puderam legar para os seus filhos também um mundo melhor, um padrão de vida melhor, diferente daquele que também há 150, 200 anos, ele até hoje vem lutando sem oportunidade de ter uma situação melhor na vida. Porque nisso que eu estou falando, porque lá no início o bisavô dele não teve oportunidade de estudar, que trabalhava no sol a sol. Isso pode ser para preto e branco, não estou dizendo só para preto. Claro. Se lá os seus ancestrais não tiveram oportunidade, e até hoje ainda lutam na vida, trabalham no sol a sol, não tem ninguém com curso superior. Mas tem outras famílias que tem, não, o meu avô já teve curso superior, o meu avô já teve, o meu pai já teve, o meu irmão já teve, a minha mãe. Então é diferente. Então diga assim, oportunidades, mas a oportunidade, ela vem com conhecimento, ela vem com a cultura, mas ela vem principalmente com um padrão econômico, né? Com padrão econômico, porque o padrão econômico é que vai dar facilidade para uma família mandar o filho ir para a escola e se dedicar ao estudo, enquanto o outro, às vezes, não pode nem ir para a escola porque ele tem que ficar trabalhando para arrumar dinheiro, para ajudar o pai e a mãe, para sustentar a família. Que são famílias, a maioria das vezes, famílias com 3, 4, 5, 10, 11 filhos. O pai tem 11 filhos. Tá. Então podemos dizer assim, que em matéria de políticas públicas, né, que o negro não precisa da piedade dos governos. Não. Precisa do quê? De oportunidade. Oportunidade e reconhecimento. Porque eu digo, Valdeir, outros países, os Estados Unidos, o negro nos Estados Unidos está à frente assim, de nós brasileiros em matéria de ocupar cargos de empresário, ter indústria ou na vida militar, ou então na vida pública, até como políticos. Lá que já tivemos lá um presidente negro. Mas por quê? O negro americano, ele foi mais reativo que o brasileiro. Quando eles passaram a ter dificuldade de fazer faculdade, então eles tiveram as suas próprias universidades. Lá foram criadas universidades somente para negros. Isso eu não recomendo, porque isso divide. Isso. Eu acho que todo mundo deveria ir para a mesma sala de aula, né? Mas posteriormente, o negro foi aceito nas salas de aula dos brancos. Mas para começar, também lá a luta foi muito grande, eles tiveram que criar as suas próprias universidades. E no Brasil, agora, Valdeir, muita gente é contra as cotas. Mas as cotas é uma maneira de nós no Brasil não criarmos as nossas universidades só de negros. Compensar também. E compensar também os 400 anos. O negro vai entrar na universidade, ele entra por uma janela, ele não tem conhecimento, ele tem conhecimento tanto quanto o outro. É uma ação afirmativa. Depois ele cai
na vala comum, né? Tem a oportunidade de ingressar na universidade e ele vai se acompanhar. especializar. Depois ele, como profissional, ele vai trabalhar, vai produzir, vai compartilhar, né? Porque o negro contribuiu culturalmente de forma significativa para o desenvolvimento do Brasil. São 400 anos, né? Tudo dependeu da mão de obra escrava e dos elementos culturais e tecnológicos trazidos dos povos que lá dominavam a escrita e que dominavam, de certa forma, uma cultura mais elevada, mais especializada. E o negro que entra pela cota, ele tem o ensino médio igual ao outro, ele entra na universidade, ele vai estudar no mesmo livro que o outro, ele vai ter o mesmo professor que o outro, ele vai frequentar a mesma sala de aula que o outro, ele vai fazer a mesma prova que o outro. Tá? Então não é... Então a solução é criar mais universidades e abrir mais vagas para que se acolham, se incluam as categorias minoritárias que não têm poder econômico, que o Estado pode investir recursos para manter um aluno estudando lá num curso, né, promissor na faculdade e tal, e até a nível de pós-graduação, e depois trazer esse retorno para o Brasil. Valdoir, as cotas são temporárias. As cotas são temporárias. Foi um momento que se introduziu as cotas. Por quê? Esse negro agora que vai se formar na universidade, ele vai ser pai. Ele já vai dar uma condição melhor para o filho dele, que não precisará ter cota. O filho dele não precisará ter cota. Exatamente. Porque ele se formar na universidade, ele vai temporário. ter... É temporário. Ele vai ter um trabalho, ele vai ter um salário melhor, Valdoir. Vai ter um salário melhor e ele vai dar para os filhos uma qualidade de vida melhor e o filho não vai precisar da cota. Exatamente. Então, se começou com as cotas, mas é temporária. Então, assim, é diferente. Eu vejo assim não é assistencialismo. Não é. É uma oportunidade, porque o Valdoir, isso mexe até com a economia. Por exemplo, no Brasil, um país que aí, como eu falei, 60% de negros e pardos. Como esses negros consomem o consumismo. Você não vê o consumismo do negro, você vai em restaurante, você vê restaurantes cheios de negros, você vai a um espetáculo aí de uma peça de teatro, você vê bastante negros lá, você vai numa loja, você vê muitos negros comprando, você vê carros aí do ano, você vê negros comprando carro do ano, são raridade. A partir de que o Brasil se conscientize que esses 60% de negros ou pardos, eles tendo uma qualidade de vida melhor, um salário melhor, o Brasil vai movimentar economicamente melhor, vai caminhar para um país de primeiro mundo. Não pode ser desconsiderado. Não pode. Mais da metade da população para consumir. Mas só se consome tendo um salário melhor. Só tem um salário melhor se tem um ensino melhor, uma formação melhor. Então é que está se buscando, está se olhando lá, nós estamos olhando lá 30, 40, 50 anos na frente, no Brasil, lá para os nossos netos, né? Mas poucas pessoas têm essa visão, infelizmente, e combatem essa ação do governo. Medidas de ação afirmativa. Afirmativa do governo. Ô Sebastião, você gostaria de fazer alguma pergunta para mim? Não, assim, falar que uma honra estar aqui com o Valdoir. Valdoir é um doutor, fez mestrado, fez doutorado, né? E trabalhando na área social, voltado ao direito, à área social. E assim, eu aprendi muito conversando contigo, lendo a tua tese de mestrado, lendo a tua tese de doutorado, né? E eu não tenho nada assim para falar que eu sou uma pessoa muito pequena para te perguntar alguma coisa, tá? Então eu fico muito feliz em conversar contigo, ter feito essa entrevista comigo, né? Eu vou te pedir permissão até depois que tu permita que eu divulgue essa entrevista. Com certeza. Lá na mídia. Essa entrevista é tua, o vídeo é teu, tá? Eu apenas estou fazendo um papel de interlocutor, né? Então eu fico muito feliz
primeiro, de ter essa amizade e cultivá-la. São anos, né? São mais de 10 anos. E eu aprendi muito com o Sebastião, porque o Sebastião é bom em música, é bom em pintura, é editor de livros, quase que tudo que está relacionado à área cultural e que a gente precisa de apoio, principalmente aqui no nosso município, se recorre ao Sebastião, pela sua capacidade, pela sua extrema inteligência. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Discordo do Sebastião, porque eu sou doutor. Eu estudei um pouco mais porque tive a oportunidade, que eu era policial militar, né? O Sebastião serviu em bases, né? Na Marinha, embarcado, né? Então eu tive a possibilidade de fazer cursos regulares e depois que me aposentei 49 anos, então eu pude realmente formar uma biblioteca e me debruçar e escrever, né? Foi mais de 500 livros que eu estudei para poder elaborar minha tese e defendê-la, e essas ideias, né, que estão também nos meus livros, né? Mas sempre o Sebastião ali me apoiando, corrigindo o português, dando ideias, né, conversando comigo. E eu aprendo e escrevo baseado no meu relacionamento interpessoal com pessoas, grupos, né, instituições. Então, inclusive, quem realmente me convidou em primeiríssima mão para fazer parte da Academia de Letras foi esse meu amigo e honrado Sebastião, né? Então, eu acho que agora nós podemos, eu vou passar a palavra para você, para nós fazermos o encerramento, né? Porque o objetivo é ser breve, mas tocar em alguns pontos, porque nós temos, né, trabalhos, estaremos divulgando, né, esses trabalhos em parceria, né, no YouTube, né, na imprensa, de uma forma geral. Então, meu muito obrigado, Sebastião, por ter me acolhido na sua casa, né, usado o teu equipamento para mim poder fazer esses questionamentos, porque nada melhor do que ouvir sobre uma realidade vivida pela própria minoria negra, né? Especialmente aqui no nosso lugar. Então, eu gostaria, só para te ajudar a finalizar, né? Levantar a figura do meu patrono, né? Que trabalhou com ele, amigo pessoal do Sebastião, né? E que é o Ademar Amâncio Vieira, né? Ao qual eu devotei todos os meus estudos, né? E que é um negro, né, Sebastião? Um grande negro, vamos dizer, entre aspas, que eu sou antirracista, não admito e não vejo nenhuma propriedade, nenhum valor em uma pessoa que assuma uma postura de racista, né? Isso é crime, tem que ser condenado, e essas pessoas deveriam ser melhor orientada, instruída, não simplesmente presas, mas deviam fazer cursos, né, para que lhes ensinasse o valor da pessoa humana, né, a dignidade de todo ser humano. Valdoir, eu fico feliz em aqui falar com você e sobre, assim, o racismo, ele vem do preconceito. Então, o preconceito é um conceito anterior. Muitas vezes a pessoa faz um conceito de alguém que não conhece. Então, preconceito. Pré-julgamento. Pré-julgamento. E isso que muitas vezes daí a pessoa tem uma ideia errada de uma pessoa. É o preconceito. Daí o preconceito gera o racismo. O estereótipo, né? Estereótipo, E até muitas vezes classificar pessoas, né? Fulano é assim. Mas fulano não é só assim, é um complexo, né? E o preconceito não é só na cor da pele. O preconceito muitas vezes você tem um curso superior, o outro não tem. Você mora lá na cidade, no centro da cidade, e o outro mora no morro. Você tem um carro do ano e o outro tem um carro bem velhinho. Isso tudo são preconceitos que geram divisão
divisões na sociedade. E daí isso leva também à cor da pele, porque, não, a pessoa já tem um julgamento, que todo aquele que tem a pele escura é negro, ele tem a inteligência inferior, ele é pobre, ele é pedinte, né? Então ele vem aqui para a universidade, mas eu acho que ele não vai terminar o curso. Então isso é o preconceito. É o preconceito isso, que leva... Isso influencia. E impede o desenvolvimento, o crescimento da pessoa, porque gera a baixa estima, né? A gente precisa de autoestima. A baixa estima que eu falei também do vocabulário do português do Brasil, que tudo é... O que não presta é dizer vala negra, é mala negra, é livro negro, né? E tudo é ovelha negra. Até o gato preto também. Daí vocês querem que o negro tenha autoestima? Ele é negro. Você vai ouvir uma entrevista, alguém sempre falando tudo o que não presta, magia negra, que eu acabei de falar. Tudo o que não presta é negro. Você quer que o negro tenha autoestima? Nós temos que ter um pensamento positivo. Né? Isso faz parte da nossa cultura. Você vai dizer, não, faz parte da nossa cultura. Ele vai dizer, não, para mim, ele diz que não sente nada, para ele não. Mas ele não está na pele. Ele não é negro. Tem o inconsciente e também o inconsciente coletivo. Faz parte da cultura, mas essa cultura vem de 200 anos, vem de 300 anos, 400 anos, né? Veio justamente em cima do escravo, né? Claro. Negaciando, vem de negro, negaciar. Negação. Sabe o que é negaciar? Negaciar está negaciando. Ele está olhando uma coisa lá para passar a mão e sair correndo. É negaciar. Negaciar quer dizer tentar enganar. Até a palavra negaciar. Existem muitas palavras no português que veio lá da escravidão que o branco impingiu sobre o negro. Então nós temos que ser mais conscientes com o vocabulário. Essa pessoa preconceituosa, o que está na verdade fazendo é a negação do valor do ser humano, da dignidade do ser humano. Isso, na verdade, é um preconceito inconsciente. Daí não é nem racismo, é um preconceito inconsciente. Ele faz porque está na cultura. Ele faz por inocência. Ele não sabe que não está fazendo o mal. Ô Sebastião, você como negro, você é contra o racismo, não admite o racismo, eu não admito o racismo. Mas você como pessoa que tem valor, né, tem ética, né, também tem uma formação religiosa, você aceita que uma pessoa, porque te desprezou ou falou alguma coisa que não é agradável aos ouvidos, seja presa por racismo com a penalização muito grande? O ideal seria buscar formar essa pessoa, né, para ela melhorar como um ser humano. Através dos anos, desde os hebreus aí, que foram escravizados quase 400 anos lá no Egito, a humanidade ela vem evoluindo. E eu acho que, Valdoir, de um momento para outro, assim, em 5 anos, 10 anos, você não vai escrever uma lei e a lei ela vai se tornar efetiva precisamente porque você fez uma lei. Que eu falei em cultura, eu falei em hábitos, Valdoir. Tu falou a educação. A educação das nossas crianças é que vai mudar a mentalidade das pessoas. Correto. Daí a introdução da disciplina de cultura afro nas escolas, para as crianças nas escolas saber, não, o negro veio da África, mas o negro tinha rei, tinha o rei tinha sua família, tinha a sua dinastia, o negro tinha a sua sociedade, o negro tinha a sua religião, a sua organização social. Ele tem que aprender. Se ele aprender isso, ele vai aprender que o negro ele tem a cor preta, porque ele veio de uma região devido à temperatura da terra, então é muito calor, e aí foi uma proteção que o negro criou por causa da pele, por causa da região de muito calor. Enquanto o outro que veio lá da Europa, pálido, branco, também lá o sol não é muito tão forte quanto no sul, quanto no hemisfério sul. Por isso ele é branco. Então tudo isso ele tem que aprender na escola. Aprendendo na escola, passa-se a diminuir os preconceitos raciais. Como essas palavras que eu falei, vocabulário, com o tempo vem, Valdoir. É o processo educativo. Daí tu falou acha que deve prender, encarcerar.
eu penso, antes de prender e encarcerar, tem que se educar, começar com as crianças. É claro, que você vai num local, você é expulso, não pode entrar por causa da cor da pele, nesse caso, são casos isolados, a pessoa tem que responder Ou criminalmente. que mata, né? Ou que mata só por causa da cor, Aí né? tem, mas... Toca fogo, né? Mas nós vamos acabar com isso quando as escolas tiverem uma disciplina, algumas escolas já têm, disciplinas afro, a história da humanidade e do lado lá também Concordo do negro, tá? plenamente, Eu penso assim. Concordo plenamente e acho que é esse o caminho. A solução passa pela educação, pela cultura, né? Pela formação. Mas enquanto isso não vem, Valdir, esses casos bárbaros que existem aí contra alguém por causa da cor da pele, é preciso a lei, rigor da lei. Isso é preciso. Mas, paralelamente, nós temos lá começar a educar as crianças. Mas o que eu estava me reportando não é só ir lá para trás da grade. Então possibilite a esse cidadão também a oportunidade de estudar lá, ter uma formação e conhecer um pouco da cultura. O Valdir, quando nós éramos crianças, há 50 anos, 60 anos, a gente matava passarinho. A gente ia para o mato, roubava o ovinho lá do ninho do passarinho. A gente não tinha consciência de fazer. Hoje, as crianças de hoje não fazem mais isso. Elas aprenderam na escola a importância da vida, da natureza, das plantas, e a ecologia, e nós não aprendemos isso na época. Então a gente matava. Então vai ocorrer a mesma coisa com respeito entre os seres humanos. Sebastião, estou muito satisfeito que falou, né? Nós poderíamos ficar aqui 1 hora, né? Mas para a gente também não ser muito repetitivo, não cansar o telespectador, então vamos fazer um agradecimento a todos que nos estão ouvindo. Então, começa contigo. Então, obrigado, Valdir, pela oportunidade, obrigado a vocês que ouviram. Me desculpe, senhor, se eu não soube me expressar em algum ponto de vista, tá? Porque às vezes a gente quer dizer uma coisa e diz outra, tá? Mas de uma forma geral, assim, eu agradeço o Valdir pela essa oportunidade que me deu aqui de falar, e agradeço a vocês pela paciência em me ouvir aqui, também aqui juntamente com o Valdir. Então, muito obrigado, até outra oportunidade. Eu gostaria assim, de finalizar dizendo que não se trata de um debate acadêmico, cultural, é um bate-papo. Nós fizemos aqui um bate-papo descontraído, só para chamar a atenção de alguns pontos importantíssimos que são estudados pela ciência, pela antropologia, né? Inclusive pelas ciências humanas e sociais em geral, né? E que são importantes porque é uma preocupação no sentido de melhorar a condição humana, de melhorar a nossa vida em sociedade, o nosso convívio, que nós participamos de redes sociais hoje em dia e temos que saber nos posicionar, porque nós também somos influenciadores. E a gente muda as coisas, começando por casa, pela escola e pelas instituições. Então, meu muito obrigado pela atenção de todos, meu muito obrigado ao meu grande amigo Sebastião, né, pelo caráter dele, pela honestidade, que tem gente que fala o que é bonito para os outros ouvir, mas pensa diferente e age diferente. O Sebastião, pelo que eu conheço, ele é uma pessoa extremamente coerente. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado. Obrigado.